Connie Converse, terceira da lista. Elizabeth Ian Converse, mais conhecida como Connie Converse, nasceu em Laconia, New Hampshire, em agosto de 1924. Connie era a filha do meio, com um irmão 3 anos mais velho e outro 5 anos mais novo. Seu pai era ministro e sua mãe, uma musicista talentosa. E pianista talentosa, a família Converse era muito religiosa. Dançar, consumir álcool e jogar cartas eram proibidos em sua casa. Na casa só tocava música clássica, ou religiosa. De acordo com as entradas do diário de Connie, sua vida familiar era desagradável. Seu irmão mais velho, Paul, lutava com problemas de saúde mental. O psicoterapeuta de Paul concluiu que seus problemas mentais eram provenientes da atitude dominadora de sua mãe. Connie escreveu que desejava que sua mãe ficasse muda, pois acreditava que isso melhoraria a vida familiar. Ela disse que o comportamento da mãe a fazia ficar quieta com frequência. Connie era uma excelente estudante. Ela foi a melhor aluna da turma, ganhando vários prêmios no ensino médio, incluindo uma bolsa de estudos para a Faculdade Manjúlio em South Hadley, Massachusetts. A Faculdade Manjúlio era a alma mater de sua mãe e avó. Na faculdade, Connie teve seu primeiro gosto de liberdade, mas acabou desistindo depois de 2 anos. Seu irmão mais novo, Philip, disse que ela se mudou por 5 anos após desistir. Nos anos 1950, Connie Converse obteve um apartamento no Greenwich Village de Nova York. Mais tarde, ela mudou seu nome de Elizabeth para Connie. Connie era o apelido que ela ganhou em Nova York. Ela trabalhava no escritório de fotografia da academia na Printing House durante o dia e escrevia poesias e canções à noite. Em seu apartamento, ela gravava músicas em fitas e as enviava para seu irmão mais novo, Philip, e sua esposa. Ela também tocava músicas para os amigos. Em 1954, um amigo a convidou para tocar com frequência em um salão de música. As performances de Connie Converse com seu violão eram tremendamente populares com o público. O show era apresentado por Gene Date, animador e entusiasta de áudio. Date gravou os artistas, incluindo Connie. Uma gravação de Connie se apresentando chegou ao programa matinal da Columbia Broadcasting System e ela foi convidada para se apresentar no programa. Ela aceitou e tocou ao lado do renomado jornalista Walter Cronkite. A transmissão da TV era ao vivo na época, portanto não há filmagens arquivadas. Algumas imagens do show sobreviveram, mas como não há gravação, as únicas performances ao vivo de Connie Converse são as gravações de Date. A aparição no programa matinal pouco impulsionou sua carreira. Connie Converse se mudou de Greenwich Village para Harlem. Ela comprou um piano e começou a compor. Suas novas canções supostamente divergiam de seu trabalho anterior. Mas existe apenas uma gravação de uma música que ela tocou no piano. Connie Converse gravou todas as suas músicas na guitarra, intitulou-o Musics Volume 1 e 2. A fita encerra com sua música ao piano, A Vaidade das Vaidades. A música difere bastante das suas anteriores. Notavelmente, ela canta sobre amor não correspondido, o que ela nunca fez antes. Connie Converse é vista como uma artista vanguardista. Ela tocava folk americana, que artistas como Bob Dylan e Joni Mitchell popularizariam 10 anos depois. Cantores de folk americanos comumente se apresentam com violão, trazendo letras íntimas e pessoais. Em 1961, um ano antes de Bob Dylan lançar seu álbum de estreia, Connie estava cansada de tentar se dar bem no ramo da música e decidiu se mudar para perto de seu irmão mais novo. Philip e sua esposa moravam em Michigan, onde ele ensinava ciência política na Universidade de Michigan. Connie se mudou para Ann Arbor, Michigan, onde trabalhou em diversos empregos e fez voluntariado. Em 1963, ela se tornou escritora e editora do Journal of Conflict Resolution. O jornal era uma revista acadêmica bimestral revisada por pares que se concentrava em conflitos internacionais e resolução de conflitos. Era administrado pela Universidade de Michigan.
Infelizmente, durante esse período, Connie Converse estava deprimida e lidava com isso bebendo e fumando. Em 1972, o Journal of Conflict Resolution foi vendido para a Universidade de Yale, o que significava que Connie estava sem emprego, e isso piorou sua depressão. Na esperança de animá-la, seus amigos e colegas juntaram dinheiro e compraram para ela uma viagem para a Inglaterra. Mas esse gesto gentil não conseguiu levantar seu ânimo. A mãe de Connie pediu para ela acompanhá-la em uma viagem ao Alasca, e ela aceitou, mesmo que relutante. A viagem agravou sua depressão. Em agosto de 1974, Connie Converse completou 50 anos. Pouco depois, ela enviou cartas aos seus amigos, dizendo que estava se mudando porque queria um novo começo em outro lugar. Ela disse a eles para não se preocuparem com ela. Então ela arrumou seu Volkswagen Beetle, com seus pertences e seu violão. Ela se despediu de seu irmão e sua família e partiu. Nunca mais foi vista. Mais tarde, Phil contratou um detetive particular e pediu-lhe para encontrar sua irmã. No entanto, o detetive disse a ele que Connie tinha o direito de desaparecer e, se ele a encontrasse, não poderia obrigá-la a voltar. Eventualmente, sua família aceitou que ela queria desaparecer, então eles nunca registraram um boletim de pessoa desaparecida. Em 2009, as gravações de Connie se apresentando nos anos 50 chegaram a um produtor que lançou as músicas como um álbum chamado Quão Triste, Quão Encantador. No momento desta gravação, Quão Triste, Quão Encantador ultrapassou 16 milhões de transmissões no Spotify. Connie Converse alcançou sucesso quase 50 anos após desistir de sua carreira musical. Alguns a chamam de Bob Dylan feminina que chegou cedo demais. Até o momento desta gravação, nenhum vestígio de Connie Converse ou de seu Volkswagen Beetle foi encontrado. Como nunca houve um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, a polícia não investigou seu desaparecimento. Se Connie Converse ainda estiver viva, teria 100 anos. 2. J. E. M. Sullivan. Quase um ano após Connie Converse desaparecer, outro cantor folk sumiu sem deixar rastros. James Anthony Sullivan, conhecido como Jim, nasceu em Nebraska em 13 de agosto de 1939. Jim era o 7º filho a nascer. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua família se mudou para San Diego, Califórnia. No ensino médio, Jim era o quarterback do time de futebol da escola e tocava guitarra. Durante esse período, ele conheceu Barbara, com quem se casaria nos anos 60. Ele foi coproprietário de um bar na faculdade que falhou, sendo forçado a fechar. Na mesma época, ele entrou para a banda de rock The Survivors, de San Diego. Em 1968, Jim, querendo fazer sucesso na música, deixou a banda e se mudou com Barbara para Los Angeles, Califórnia. Enquanto estavam em Los Angeles, Barbara era secretária da Capitol Records e Jim fazia shows à noite. Jim pertencia a um pequeno grupo de amigos em Hollywood, que incluía o ator e diretor Dennis Hopper. Jim teve um pequeno papel, não creditado, no filme de 1969 de Hopper, Easy Rider. Jim atua como um guitarrista em uma comunidade hippie. Em uma apresentação no Half Club em Malibu, o produtor Al Dobbs ouviu ele tocar e ficou impressionado. Como Barbara não conseguia conectar Jim com alguém na Capitol Records, Dobbs levantou fundos para uma gravação independente. Isso levou ao lançamento de seu álbum de estreia, Objeto Voador Não Identificado, em 1969. É descrito como um álbum de folk psicodélico sobre o sobrenatural e o extraterrestre. Jim tinha um grande interesse nesses assuntos. Porém, Jim não obteve muito sucesso com o álbum. Em 1972, Jim passava por dificuldades na carreira e vida pessoal. Ele lançou seu segundo álbum, que era auto-intitulado, mas novamente não fez muito sucesso. Ele também deixou sua esposa Barbara e 2 filhos. Em 1975, Jim estava frustrado com a cena musical em Los Angeles e pensou que poderia ter mais sorte em Nashville, Tennessee. Ele consertou seu Volkswagen Beetle.
e foi para Nashville em 4 de março de 1975. Dirigindo para Nashville, Jim foi parado pela polícia no Novo México. Eles alegaram que ele dirigia distraído, então fizeram um teste de sobriedade que ele passou. Jim explicou que estava cansado, então os policiais ordenaram que ele se hospedasse em um motel para dormir. Jim se hospedou no Motel La Mesa, em Santa Rosa, Novo México. Mas em vez de ir para o seu quarto, ele comprou uma garrafa de vodka em uma loja e saiu da cidade. No dia seguinte, uma testemunha viu Jim se afastando de seu Fusca a cerca de 26 milhas de Santa Rosa. Essa foi a última vez que alguém viu Jim Sullivan, de 35 anos. Os investigadores foram ao seu quarto de motel e descobriram que ele nunca havia entrado nele. Seu Fusca abandonado foi localizado fora de um rancho remoto, propriedade da família Gianetti. Sua guitarra, papéis, dinheiro, roupas e discos não vendidos estavam no carro. A área foi vasculhada e um corpo sem vida semelhante a Jim foi encontrado. Porém, depois foi constatado que não era o corpo de Jim Sullivan. A polícia não tinha muitas pistas, então o caso rapidamente esfriou. Sem respostas, as pessoas criaram suas próprias teorias sobre o que aconteceu com Jim Sullivan. Alguns acreditam que Jim se perdeu no deserto e morreu. Outros pensam que alienígenas o abduziram. Jim era obcecado pelo extraterrestre, até nomeou seu primeiro álbum de objeto voador não identificado. Muitos de seus amigos, familiares e fãs pensam e esperam que isso tenha acontecido. Além disso, algumas coisas estranhas aconteceram logo após Jim desaparecer. Por exemplo, pouco depois de ele ter desaparecido, a família que morava no rancho onde seu carro foi encontrado se mudou para o Havaí. Além disso, o xerife local se aposentou abruptamente, mas todas essas podem ser coincidências. A última teoria é que Jim abandonou sua vida e começou uma nova vida em outro lugar, sob uma nova identidade. Mas seja lá o que aconteceu com Jim Sullivan, de 35 anos, ele não foi visto desde aquele dia. A música de Jim ressurgiu em 2010. O fundador da A Light in the Attic Records relançou o objeto voador não identificado. O desaparecimento misterioso de objeto voador não identificado gerou uma base de fãs cult, e a prensagem limitada original é um dos vinis mais cobiçados por colecionadores. Em 2011, Objeto Voador Não Identificado foi lançado em CD. Após o lançamento em CD, muitos se inspiraram a investigar o sumiço de Jim Sullivan. Mas ninguém chegou mais perto de descobrir o que aconteceu com o músico folk. Infelizmente, o trabalho de Jim Sullivan foi lançado em 2019. Foi uma compilação de demos inéditas. O álbum se chama Se a Noite Fosse Amanhecer. Se Jim Sullivan ainda estivesse vivo, teria 85 anos durante esta gravação. Número 1. Richie Edwards. Richard James Edwards nasceu em dezembro de 1967 em Blackwood, País de Gales. Blackwood fica a cerca de 17 milhas de Cardiff, a maior cidade e capital do País de Gales. A irmã de Richie, Rachel, disse que eles tiveram uma infância e vida doméstica felizes. No ensino médio, Richie conheceu Sean Moore, James Dean Bradfield e Nick Wire, seus futuros companheiros de banda. Após o ensino médio, ele frequentou a Universidade de Gales, Swansea, e se formou em 1989 com um diploma em História Política. Em 1986, seus 3 amigos formaram a banda de rock Manic Street Preachers. Depois que Richie se formou, ele ajudou a banda sendo motorista e roadie. Ele tocava guitarra na banda às vezes. O problema era que ele não era um guitarrista talentoso, mas consideravam-no um bom letrista. Ele e o baixista Nick Wire escreveram todas as letras da banda. Os colegas de banda também aprovavam o rumo musical que Richie dava ao grupo. Em 1989, ele se tornou um membro oficial da banda, como guitarrista rítmico e coletrista. O álbum de estreia do Manic Street Preacher, Generation Terrorist, foi lançado em 10 de fevereiro de 1992.
O álbum foi um sucesso no Reino Unido, alcançando o status de ouro com mais de 250 mil de álbuns vendidos. O segundo álbum deles, Gold Against the Soul, foi lançado no ano seguinte em 1993. Foi um sucesso ainda maior do que o primeiro álbum deles, e alcançou o número 8 nas paradas de álbuns do Reino Unido. Também recebeu o certificado de ouro. Em 30 de agosto de 1994, o Manic Street Preachers lançou seu terceiro álbum, The Holy Bible. The Holy Bible alcançou o 6º lugar nas paradas de álbuns do Reino Unido, mas vendeu menos que os álbuns anteriores da banda. Durante esse tempo, Richie Edwards estava lutando com sua saúde mental. Ele estava extremamente deprimido e com insônia. Ele estava abusando de álcool e se automutilando. Richie também enfrentava anorexia. Ele era muito aberto sobre seus problemas de saúde mental. Ele disse que a autoagressão o fazia se sentir muito melhor porque ele podia se concentrar na dor. Comparado à dor, tudo mais parecia trivial. Após um show em 1991, Richie foi entrevistado e fez algo perturbador. Como resposta a uma pergunta, ele esculpiu R$ 4 em seu antebraço com uma lâmina de barbear. 18 pontos foram necessários para fechar as feridas. Por volta do lançamento da Bíblia Sagrada, Richie se internou no Hospital Whitchurch, um hospital psiquiátrico em Cardiff. Richie, mais tarde, se internou no The Priory, uma clínica particular de saúde mental em Londres, Inglaterra, conhecida por tratar celebridades. Richie perdeu o trabalho promocional do álbum e não se apresentou no Reading Festival e Tea in the Park com os Manic Street Preachers. A banda não encontrou alguém para tocar junto. Em vez disso, eles apenas tocaram como um trio. Richie foi liberado do Priory em setembro de 1994 e se juntou à banda para uma turnê pela Europa, que acabou sendo sua última. Em 21 de dezembro de 1994, os Manic Street Preachers tocaram no London Astoria, em Londres, que foi a última data de sua turnê. A performance foi notável porque a banda destruiu seus equipamentos e danificou parte da iluminação. Tudo começou quando Richie quebrou sua guitarra. Em 1º de fevereiro de 1995, Richie e o vocalista e guitarrista James Dean Bradfield deveriam voar para os Estados Unidos para promover seu último álbum. Mas Richie nunca apareceu. Ele foi dado como desaparecido. Investigadores descobriram que, nas 2 semanas anteriores ao seu desaparecimento, ele sacava 200 libras por dia de sua conta bancária. No total, ele havia retirado 1.270 kg. Na véspera de pegar o voo, Richie estava hospedado no Embassy Hotel em Londres. Naquele dia, ele deu a um amigo o livro Romance com Cocaína, de 1934, escrito por Emma Gavey. Ele pediu que ela lesse a introdução. Na introdução, o autor detalha sua estadia em um asilo mental antes de desaparecer. Richie tinha alguns livros e fitas de vídeo no quarto de hotel. Ele os colocou em uma caixa com um bilhete que diz "Eu te amo". Ele embrulhou a caixa como um presente. A caixa estava endereçada à sua namorada instável, Joe, com quem ele havia terminado semanas antes, de acordo com Vestígios Retirados, um livro sobre o desaparecimento de Richie, de Sarah House Roberts e Leon Noakes. Uma mulher chamada Vivian visitou Richie no hotel naquele dia. Ele tentou dar a ela seu passaporte porque ele disse, citando, "Eu não preciso mais disso". Richie Edwards, 27 anos, foi visto pela última vez ao fazer check-out do Hotel Embassy às 7 da manhã. Quando seu quarto estava sendo limpo, o funcionário do hotel encontrou alguns de seus produtos de higiene pessoal, sua mala e um pouco de seu Prozac. Richie não foi para o aeroporto, mas dirigiu para casa em Cardiff, onde deixou seu passaporte, cartão de crédito, o restante do Prozac e um recibo da cabine de pedágio da Ponte Severn, com horário marcado às 2h55. Ele foi para casa, retornou ao carro e desapareceu. Várias pessoas afirmaram ter visto Richie nas 2 semanas após seu suposto embarque no avião. Em 7 de fevereiro, 6 dias após o sumiço de Richie, um taxista relatou ter apanhado um homem semelhante a ele no Hotel Kings, em Newport, próximo a Cardiff.
O taxista o conduziu por Cardiff e o levou para Blackwood, cidade natal de Ritchie. Ele o levou à estação de ônibus de Blackwood, mas o homem disse que não era o local certo. Ele então pediu para ser levado à estação ferroviária de Pawneepool. Conforme solicitado, o homem o levou à estação ferroviária de Pawneepool, mas novamente não desceu. O motorista então o levou até o posto de serviço da Ponte Severn, onde ele saiu do táxi. O homem pagou a tarifa de 68 libras em dinheiro. Ritchie também foi visto em um escritório de passaportes em Newport. O homem desconhecia que Ritchie estava desaparecido. Ele conversou brevemente com ele sobre um amigo em comum e então Ritchie saiu. 2 semanas depois de Ritchie ter desaparecido em 14 de fevereiro, seu carro foi encontrado no posto de serviço Severance. O carro foi declarado abandonado 3 dias depois, e a polícia o examinou. Eles descobriram que a bateria estava descarregada. Eles notaram que parecia que alguém tinha estado morando nele devido ao carro ter sido encontrado no posto de serviço Severance e a afirmação do taxista de ter deixado um homem que se parecia com Ritchie naquele local. Muitas pessoas especularam que Ritchie pulou da próxima Ponte Severn. A Ponte Severn é um local conhecido por pessoas que tiram a própria vida. Porém, família e amigos de Ritchie afirmaram que, apesar de ele se automutilar, nunca havia tentado suicídio antes. Ritchie até falou sobre tirar a própria vida dizendo, cito, em termos da palavra S, isso não entra na minha mente e nunca entrou em termos de uma tentativa porque eu sou mais forte do que isso. Eu posso ser uma pessoa fraca, mas eu posso suportar a dor. Fim de citação. Em 2002, a família de Ritchie optou por não declará-lo morto, embora pudessem tê-lo feito. Porém, após 6 anos, foi declarado morto oficialmente. Novas evidências surgiram em 2018 quando o engenheiro de software original da cabine de pedágio na Ponte Severn confirmou que os bilhetes eram impressos com um carimbo de tempo no formato de 24 horas. Entre os pertences de Ritchie havia um recibo de pedágio, impresso às 2h55. Todos assumiram que era às 2h55 da tarde. Ele fez check-out do hotel às 7 da manhã, mas o bilhete era para as 2h55 da manhã, mudando completamente a compreensão sobre a linha do tempo do dia em que desapareceu. No entanto, nada disso levou a respostas sobre o que aconteceu com Ritchie Edwards, de 27 anos. Muitos acreditam que Ritchie pulou da ponte, mas há uma teoria alternativa. No Hospital Woodchurch, Ritchie conheceu uma mulher que depois se mudou para Israel. A teoria é que Ritchie deixou sua vida para trás e se mudou para Israel para ficar com a mulher misteriosa. Embora isso possa parecer improvável, a irmã de Ritchie, Rachel, deu alguma credibilidade à teoria. Ela mencionou que Ritchie tinha falado em ir para aquela região antes de sumir. Chegando ao 30º aniversário do desaparecimento de Ritchie, Rachel ainda está em campanha para encontrar seu irmão. O caso de pessoa desaparecida segue aberto. Os Manic Street Preachers continuaram se apresentando sem nunca substituir Ritchie. Em 2023, eles tocaram no Festival de Glastonbury. No palco, o baixista e letrista Nicky Wires disse que se Ritchie Edwards ainda estivesse vivo, teria 56 anos naquele momento. 4 de nós. Estávamos com o inigualável Richard Edwards. Ah, sim, nos divertimos pra caralho. Tudo que podia dar errado, deu errado. Foi muito divertido. Fim de citação. Se Ritchie Edwards ainda estivesse vivo, teria 56 anos neste vídeo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você acabou de descobrir este canal, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Temos também um podcast sobre casos não solucionados que depois foram resolvidos, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É tudo por hoje, obrigado por assistir.